Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Live Rebelde. Eita, primeira, é isso aí, Thalita. Hoje nós vamos bater um papo sobre o protocolo Proteína Energia, tá? Hoje nós vamos conversar com o Felipe Cagiano, que é acadêmico de nutrição, já teve participação especial na ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb, né? E é criador, tem um curso, né, sobre proteína energia, sobre esse protocolo, e o curso tem mais de 500 alunos. Então é uma pessoa que sabe muito sobre o assunto. Ele já teve a oportunidade, inclusive, de entrevistar um dos nomes desse meio, né? Que é o Ted Naiman, que é um médico norte-americano. A gente vai bater um papo sobre isso aí também, tá? Então vamos só aguardar ele entrar e a gente já começa a bater um papo com ele. Vamos entrando. Pronto, acabou de entrar. Vou chamar ele aqui. Só esperando ele aceitar o convite. Sejam todos muito bem-vindos. Será que ele não viu o convite? Então deixa eu ver aqui. Não tem problema não. Já aceitei o teu convite. Vamos ver se dá certo agora, Felipe. Manda aí, viu, Felipe? Veja aí se deu certo. Opa! Oi, aí, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo, e você? Tudo bom demais. Como é que você tá? Você tá em São Paulo agora? Tô desde sempre. Desde sempre, né? Tá Desde certo. sempre. Você é nascido e criado aí na capital? Isso. Ou você é do interior? Não, eu nasci na capital, eu sou da capital desde sempre. Ah, legal. Show de bola. Cara, Felipe, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Oi, amor, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com você. Você tem um perfil que é extremamente agradável da gente ler, tem muita coisa boa de informação lá. E eu gosto de alguns posicionamentos seus, outros eu não concordo tanto, mas ninguém está aqui para concordar em tudo, né? O mais importante é a gente entender um pouquinho. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória. Você é um cara super novo, né? E acadêmico de nutrição, já teve a possibilidade de trabalhar, inclusive, ajudando na ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb. Então, achei muito legal isso aí. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Fique completamente à vontade. Tá, obrigado por tudo que você falou. Não sei se eu sou tão novo assim, já tenho mais de 30. Bom, eu tinha uma outra carreira, eu me formei em design de interface digital, não tem nada a ver com nutrição. Ah, que interessante. Nunca cogitei fazer nutrição, mas eu gostava de ler sobre ser saudável e tal. E nessas leituras eu ia em nutricionista mais para ter uma dieta saudável, talvez ganhar um pouco de músculo e tal. Mas sempre era meio chato de seguir as dietas. Minha namorada também ia comigo e ela detestava seguir essas dietas aí. Aí eu descobri a low carb, comecei a ler o blog do Dr. Souto e tal. E aí procurei uma nutricionista que era estilo low carb, ou que aplicava low carb, né? Eu até fiz uma live com ela outro dia, a Nutri Paula Mello, nem sei se todo mundo conhece ela, mas aí eu gostei muito da dieta low carb e cada vez mais eu ouvia mais podcast, comecei a querer ir nos eventos e tal.
e nisso aí eu comecei a pensar, vi o Instagram aqui, comecei a pensar que, olha, é algo que eu gosto muito mais do que meu trabalho. Ia ser interessante se de repente eu pudesse fazer disso minha vida, né? Trabalhar com coisa que Uhum. eu gostava mesmo. No Sim. meu tempo livre eu ia pesquisar sobre isso. E aí eu fui num ano aí na Tribo Forte e decidi realmente no final ali do evento que eu ia fazer nutrição mesmo. Aí Isso eu era já que tinha, ano, Felipe? era 2018. Certo. Você tá finalizando esse ano, então? Não, eu tô no quinto semestre. Eu entrei, na verdade, em 2019. Certo, certo, Agora eu tô no quinto semestre, já fiz 2 anos, tem mais 2 anos. certo. E aí, quem estuda muito na low carb já sabe que o que você vai encontrar nas faculdades vai ser um conteúdo mais fraco, né? Uhum. Desatualizado e tal. E eu já tinha um outro emprego, era um emprego público e tal, não teria muito como eu fazer uma faculdade normal, assim, de ir de manhã estudar, não tinha, era fora de Uhum. possibilidade. E também, porque eu também não ia poder acabar a faculdade e me lançar no mercado de trabalho, né? Porque eu já tinha um outro emprego e tal, não tem como. Então eu decidi que, primeiro, eu ia fazer uma faculdade semipresencial, Certo. não tinha presencial ainda. E eu, sinceramente, pensei, bom, eu vou escolher uma mais baratinha mesmo. E aí, o que eu economizar nisso, porque uma faculdade mais cara você vai pagar o quê? Uns 800 mil reais todo mês. Uhum. Uhum. Com esse dinheiro você compra qualquer curso do mundo. É E verdade. então eu pensei, eu vou fazer uma faculdade baratinha e comprar os melhores cursos da área que eu conheci, inclusive lá de Excelente. fora, Que que é o dica que eu boa, estou cara. fazendo. Queria ter conversado com você em Ah, 2018, quando eu comecei a minha faculdade. Aí eu fui com essa mentalidade, escolhi lá uma assim presencial, que é baratinha, e, e pensei ao mesmo tempo, bom, como eu não posso começar no mercado de trabalho assim que acabar a faculdade, porque não é a minha primeira faculdade, né? Eu já tinha Uhum. 30 anos ali, eu vou criar um Instagram também, ao mesmo, ao mesmo tempo que eu começar a faculdade. Para quando eu acabar a faculdade, de repente eu vou ter clientes já. Essa era a minha ideia na Certo, época. certo. Então eu vou, não sei muito bem o que eu vou postar, mas vou tentar postar todo dia aqui e tal. E aí eu comecei postando aqui, comecei na faculdade, e logo, pouco tempo depois, já surgiu aquele curso lá, o Diabetes a Solução, né, do Dr. Souto, do Rodrigo Bomeni. Não era barato, mas pensando no que eu estava economizando da faculdade, eu já comprei direto. E aquele Certo. curso dá toda a base, assim, que se precisa realmente para aplicar low carb, Você né, porque fez é para a médicos. primeira turma, né? Fiz a primeira turma. Massa. E aí eu comecei a postar conteúdo ali, comecei a frequentar grupos de Facebook de low carb e comecei a perceber que a dúvida das pessoas era muito mais básica do que eu imaginava, né? Uhum. Eu pensava, nossa, como que eu vou competir com, sei lá, Dr. Souto, sabe? O que que alguém vai querer ler de mim se tem o Dr. Souto postando? Só que eu percebi que a dúvida das pessoas é muito mais básica que aquilo. Se eu sabia um pouquinho, já podia ajudar uma massa de pessoas. Quando você entra nesses grupos de Facebook, você até se assusta com o tipo de coisa que o pessoal faz e pergunta lá. E aí Entendi. eu comecei a perceber que postando coisa bem básica, assim, de repente eu recebi alguém falando, nossa, tá fazendo muita diferença pra mim. Eu ficava meio assim, nossa, mas, sabe, tão básico e tá fazendo diferença. E com isso eu fui postando cada vez mais e tal. E aí o meu Instagram cresceu muito mais do que eu havia imaginado. Legal, legal. E como foi esse teu trabalho na ABLC? Foi o seguinte, eles fizeram um evento, né, o Floripa Low Carb, se eu não me engano, foi em 2019. Foi o ano que eu criei meu Instagram, né? E eu era já membro da BLC, porque eles anunciaram numa edição da Tribo Forte, eu até me associei naquela data. E aí eles sortearam uma vaga para esse Floripa Low Carb. E Uhum. eu postei ali no Instagram, sei lá, para concorrer, né? Nem planejava ir. Aí de repente eu ganhei o sorteio ali. Que legal. Aí eu comprei a passagem, fui lá.
E lá no evento eu conheci a Mariana, aquela que organizou o Floripa Low Carb, tá Mariana organizando Bastian, né? essa mesmo. E, e aí eu falei com ela um pouquinho, né? É, e depois que voltei e tudo, eu vi que ela um dia postou, preciso de ajuda em alguém que saiba de marketing e não sei o quê. E aí eu falei, olha, eu tenho faculdade em marketing e também gosto de nutrição, não sei o quê. Aí ela ficou super animada, porque ela falou que já teve várias pessoas que procuraram ela, mas ninguém sabia nada de nutrição. E ela não queria contratar alguém assim. O pessoal, quando pensava em nutrição saudável, já vinha falar de suco, de sanduíche. E aí, com isso, ela começou a me passar algumas coisas para eu ajudar lá na BLC, porque o pessoal ali não estava com muito tempo de fazer os posts. Então, e nisso também, eu comecei a conversar com o Rodrigo Bomeni pelo Instagram, por coincidência mesmo. Ele viu alguma coisa que eu postei de ecologia nutricional ou relação proteína-energia, que é um assunto que ele fala muito, e acho que pouca gente fala, né? E aí, quando ele falou, nem sei se fui eu que mandei um direct para ele, ou ele que mandou quando viu uma coisa minha, não lembro exatamente como, mas eu lembro que ele começou a conversar comigo e tal, que ele achou bacana, assim, né? Falou, posso te mandar uns artigos, não sei o quê. Enfim, aí, por causa disso tudo aí, a Mariana sugeriu meu nome para fazer alguns posts lá na BLC e o Rodrigo me conhecia pelo Instagram, achou Aham. uma indicação bacana. E aí eu fiz vários posts para a BLC, tem vários posts ali que eu escrevi. Um das farinhas, por exemplo, quais são farinhas low Certo. carb e tal. Você escrevia e fazia a imagem também? Isso, também. E aí eu fiz isso por um tempo. Aí agora eu já não faço, eu acho que até a equipe deles cresceu um pouco, com o Brasil Low Uhum. Carb e tal, e já tem gente que cuida disso. Mas foi essa a experiência. E até Pô, quando muito teve legal. uma outra tribo forte também, a Mariana precisava de alguém para ajudar uma pessoa da equipe dela a dormir aqui em São Paulo, e eu ajudei arrumando um quarto para ele e tal. Então é meio essa a nossa ligação. Que legal, cara, que legal. Eu acho muito massa isso aí, porque isso reforça muito o senso de comunidade, né? A gente precisa, quando a gente está nesse meio, a gente tem assim essa sensação de pertencimento que é muito legal, né? E isso ajuda bastante, porque quer queira, quer não, você sabe disso que você também é acadêmico, a gente nada contra a maré todo dia, né, cara? Todo santo dia a gente está nadando contra a maré, é um negócio assim impressionante. Fala um pouquinho da tua experiência com o Ted Neyman. Como foi que tu entrou em contato com ele, ele respondeu, foi na boa, como foi isso? Olha, foi o seguinte, eu havia traduzido uma palestra dele, tá no meu YouTube, não sei se vocês já viram, mas é uma palestra que ele fez na Coreia, se eu não me engano, que em 24 minutos ele explica ali basicamente o conceito da proteína e energia. E eu lembro que na época eu até mandei uma mensagem para ele, perguntando, eu posso traduzir uma palestra sua e publicar no YouTube para português? Ele falou que pode, sem problema nenhum. Até me surpreendi que eu mandei um direct e ele respondeu pouco tempo depois, assim, tipo, acho que no mesmo dia. E quando a gente pensa nessas pessoas, você pensa, o cara nem vai ler ou ele vai responder É, daqui um mês. Ele respondeu, verdade. tipo, uma hora depois. É, Aí, depois de um tempo, eu fui criando coragem e falei, deixa eu convidar ele para uma live, vamos ver. Aí Vai que ele, dá certo, né? foi bem isso. Aí ele falou, olha, eu lancei meu livro agora, recebi muitos convites e só vou poder daqui uns 6 meses. Mas até que eu fiquei feliz. Eu falei, olha, pode ser, né? Não sei se ele só falou isso pra não. Aí passa. Eu lembro que foi passando tempo, eu nem tava muito com isso na cabeça. Aí qualquer dia eu parei pra pensar, nossa, acho que já passou uns 6 meses daquela época. Entendi. Aí eu mandei mensagem de novo pra ele falando, e aí, passou 6 meses e tal, será que a gente consegue fazer aquela live? Eu falo bastante de proteína e energia aqui no Brasil. Aí ele falou, tudo bem, vamos marcar daqui 2 semanas. Aí eu falei, nossa, tipo, eu pensei, nossa, fiquei assim, meio não acreditando muito. E aí a gente marcou, eu fiquei ensaiando as perguntas igual. E aí foi. Eu lembro que o dia da live ele demorou uns 3 minutos para entrar assim, eu já fiquei meio nervoso, pensando, era tudo brincadeira, ele não vai entrar fazer uma live comigo aqui, né? Mas aí Aham. ele entrou e deu tudo certo. Muito legal, cara. E deve ter sido, assim, eu só vi um pedacinho dela assim, o Ted Neyman é um cara super acessível, né? Os esquemas que ele faz, os gráficos são assim
autoexplicativos. É uma das partes que eu acho mais legais do trabalho dele, né? É Com muito certeza. interessante. Cara, vamos dar um mergulho aí nessa questão da proteína e da energia, começando com essa questão da ecologia nutricional, né? Os trabalhos aí do Halberheimer e do Simpson. Fala um pouquinho o que é essa ecologia nutricional e como ela se traduz para essa questão do protocolo proteína e energia. A questão da ecologia nutricional é um trabalho que esses dois biólogos que você citou, dois biólogos australianos, resolveram estudar como que os animais se alimentam, né? Eles partiram da hipótese, vamos dizer, a hipótese nula, né? Era que, bom, eles simplesmente comem o que tem pela frente, o que tem disponível. E isso era uma coisa totalmente aceitável. Sei lá, se perguntar para alguém para a rua, você acha que um inseto escolhe o que ele come qualquer coisa que aparece na frente? Inclusive, eles acreditavam que comia qualquer coisa que aparecia na frente. E eles foram investigar com gafanhotos primeiro, e aí eles descobriram que não, os gafanhotos realmente selecionavam o que eles queriam comer. E eles ficaram até um pouco chocados na época. Por exemplo, eles viram que um dos motivos dos gafanhotos andarem em bando, em nuvens, é porque eles também consomem outros gafanhotos mortos. Porque se a gente for pensar, eles não interagem muito assim, né? Não tem muito um motivo para eles andarem em bando. Porque um gafanhoto ele tem dois tipos de fome. Eles querem carboidrato, que é quando eles comem as plantações, e eles também precisam de proteína. E aí eles podem comer os outros gafanhotos mortos. E aí eles foram percebendo que outros animais também tinham apetites diferentes. Os gafanhotos tinham só dois. Aí animais mais complexos têm mais. Os seres humanos, eles colocam ali no livro deles, que tem 5 apetites principais. Que se sabe até agora, porque é uma ciência muito difícil assim, de você realmente descobrir. Verdade. Mas eles dizem que a gente tem 5 apetites principais, que é de carboidrato, proteína, gordura, cálcio e sódio. Certo. E esses apetites, eles meio que surgem assim para forçar a gente ir atrás desses alimentos aí. Por exemplo, se a gente não tivesse uma coisa que impulsionasse a gente aí caçar um animal, a gente não faria. Mas a gente tinha essa necessidade de proteína. Se a gente não precisasse comer cálcio ou sódio, a gente não iria atrás dessas coisas. Eles dão um exemplo no livro que é do urso panda. Toda época do ano eles sobem uma montanha para comer um tipo de bambu que tem lá, que tem cálcio. E eles sempre fazem isso. Então é essa fome que impulsiona eles a fazerem isso. Lógico que é uma coisa totalmente subconsciente, vamos dizer assim. Não é que eles pensam, preciso de cálcio, e nem a gente precisa de proteína. Inclusive, geralmente a gente não sente nada disso, a gente só sente fome. E vai comer alguma coisa, né? E é meio assim, só que a gente é meio impulsionado a essas coisas pelos apetites. Então é um mecanismo, de certa forma, evolutivo. E eles foram descobrindo que quando os animais têm uma dieta balanceada, eles conseguem comer um pouco de cada e aí fica tudo certo. É só a gente olhar qualquer animal aí na natureza, todos têm o seu peso adequado. Os que têm um percentual maior de gordura têm esse percentual, tipo um elefante, um hipopótamo, e os que têm um percentual menor de gordura, tipo um guepardo, tem esse percentual de gordura. Eles sempre comem o que precisam e ficam em forma. Exato. Quando que ninguém vê um leão caçando e comendo por prazer ou porque está entediado, né? Não, peraí que eu vou caçar essa zebra para assistir Netflix, não rola. Exatamente. Quando que isso muda? Quando a gente pega, por exemplo, animais domésticos que comem uma ração industrializada, ou animais em zoológico que eles não comem exatamente o que eles comem na natureza. Aí os animais ganham sobrepeso. E os dois professores lá da Austrália, eles viram que quando a dieta não é balanceada, sendo que uma dieta balanceada varia de espécie para espécie, por exemplo, o gato precisa, se eu não me engano, 50% de proteína na dieta. O cachorro é menos. Então, varia de espécie para espécie. Quando a dieta não é balanceada, esses apetites competem. Então, é o seguinte, eu preciso de proteína, só que eu só tenho carboidrato aqui. O exemplo do gafanhoto. Só tenho carboidrato. Eu já comi carboidrato, já consegui o que eu queria de carboidrato, mas não tem proteína. E aí que os apetites competem.
ele já tem o que ele quer de carboidrato, mas não tem o que ele precisa de proteína. Só que no carboidrato, vamos dizer que tem um pouquinho de proteína ali. Então, se ele comer mais muito desse carboidrato, ele vai conseguir a proteína que ele quer. Só que ao custo de comer muito mais carboidrato do que ele deveria. E aí vai acontecer o quê? Ele vai ficar com sobrepeso, mas ele vai conseguir a proteína que ele queria. E eles testaram e o gafanhoto, realmente, ele ficava com sobrepeso, comia todo esse carboidrato a mais, mas conseguia a proteína que ele queria. E o inverso não acontecia. Eu só tenho proteína com um pouquinho de carboidrato. Já consegui a proteína que eu queria, mas ainda não consegui o carboidrato que eu precisava. E aí, o que eu faço? Aí ele não comia mais. Ele ficava de boa ali com a proteína que ele já tinha. E aí eles acharam isso muito interessante, foram testar em outras espécies. Na maioria das espécies acontece algo parecido. E aí eles foram testar em humanos também. Tem ali no livro contando tudo como eles fizeram, né? E eles ficaram assim, bem entusiasmados e pensando, nossa, isso aqui é muito grande, porque se num ambiente pobre de proteína você vai continuar comendo gordura e carboidrato até conseguir a proteína, você vai consumir muito mais calorias. E se num ambiente rico em proteína você vai comer menos carboidrato e gordura, você vai comer menos. Exato. E nisso aí eles analisaram que também o ambiente que a gente vive hoje, as escolhas que a gente tem, praticamente todos os alimentos vão ter carboidrato e gordura e pouca proteína. Você pega batata frita, rica em carboidrato, rica em gordura, pobre em proteína. Você pega um bis, por exemplo, chocolate, rico em carboidrato, rico em gordura, pobre em proteína. Tanto um salgado como um doce, aí você vai ver todas essas embalagens, a composição é muito parecida. Então tem ali É o que o Ted Neyman chama de trifecta, né? Isso. Alto carboidrato, alta gordura e baixa proteína. Exatamente. E aí eles testaram em humanos e realmente aconteceu a mesma coisa. Eles até fizeram um buffet ali, era uma coisa bem pouco direcionada, né? Um dia eles deixaram o pessoal numa casa ali na Suíça, tipo uma montanha, uma coisa assim, como se fosse um hotel lá. E cada dia, um dia no buffet tinha pouca proteína, outro dia tinha muita proteína. E aí eles foram anotando tudo, vendo tudo, e realmente, os dias que tinha menos proteína ali no buffet, o pessoal comia mais, e vice-versa. Então eles criaram essa teoria, né, que é a Protein Leverage Hypothesis, que é o nome, né, que é que a obesidade, da epidemia da obesidade, uma parcela significante dela é por causa disso. Por causa da diluição da proteína na nossa alimentação. E com base todos esses estudos e tal, o Ted Neyman criou essa ideia do PE, da proteína energia, de você focar em comer mais proteína e diminuir um pouco o consumo de energia. Fazendo isso, você vai automaticamente comer menos e conseguir emagrecer. Interessante, interessante. E você tocou num ponto muito interessante, cara. Eu tô lendo aquele livro, o novo livro do Michael Moss, que é aquele Hooked, né? Que é sobre vício em comida, né? E tem tudo a ver com isso, porque o vício ele vem exatamente desses dois nutrientes, macronutrientes, que é o carboidrato e a gordura. É muito difícil você ficar viciado em churrasco ou em salmão. Você vicia normalmente em Doritos, em biscoito recheado, que são ricos exatamente em energia. E eu acredito que parte desse vício vem exatamente por conta da recompensa, claro, que tem no cérebro, por conta do mecanismo de recompensa por estar obtendo essa quantidade de energia, mas também por conta da baixa proteína, né? Você acaba tendo que comer mais e por comer mais você acaba necessitando mais no futuro, né? Então é muito interessante isso aí. Com certeza, acho que acaba sendo uma junção disso tudo, eles até comentam no livro também, porque é um negócio que naturalmente, biologicamente, já faria você comer mais, vamos dizer assim. E eles ainda adicionam aditivos ali para ficar mais gostoso ainda, para ficar mais viciante ainda. Então é uma junção de tudo, né? O negócio naturalmente é te fazer comer muito. Por exemplo, uma castanha de caju. Dos alimentos naturais, talvez seja o que mais faça as pessoas comerem demais. E se você for ver, é o alimento da natureza que tem carboidrato, gordura e pouca proteína. Exato. Agora, esses alimentos ultraprocessados é como você pegar uma castanha de caju e ainda adicionar mais coisa ali para ela ficar mais atrativa ainda. Realçador de sabor, um monte de coisa.
um monte de aditivo que nosso corpo não sabe lidar muito bem, porque em um Aham. ambiente natural a gente sabe muito bem, ele manda um sinal muito bom para a gente parar de comer ou comer quando precisa. Agora, ele está lidando com coisas muito novas ali, né, no nosso corpo e Verdade. junta tudo isso, a gente acaba comendo mais do que deveria. E você falou da castanha de caju, e se a gente parar para pensar, no ambiente natural, quantas castanhas você ia comer? Porque você tinha que colher, assar, quebrar, para Isso. poder comer aquela amêndoazinha que está lá dentro. Meu amigo, se você não chegar na décima, você já tinha desistido de tanto trabalho que dá para comer, né? E É, aqui não, na sociedade moderna a gente bota aí um quilozinho aqui do lado e assistindo um filme e vendo televisão, você come é, rapidinho aquilo ali. Tem toda a com razão. certeza. Esse conceito geral do protocolo proteína e energia, como é que é isso aí? Como é que o Ted Neyman idealizou isso e como é que você traduziu isso para o público brasileiro? Ele idealizou da seguinte forma, né? A gente pensa em gramas, assim, gramas dos macronutrientes, gramas de proteína, gramas de gordura, gramas de carboidrato. O seu total de proteína no dia, por exemplo, você comeu 100 gramas de proteína. A sua energia não deve superar isso. Ou seja, se você comeu 100 gramas de proteína, você não deve comer mais do que 100 gramas de energia. E aí Certo. pode ser 50 gramas de carboidrato mais 50 gramas de gordura, 70 gramas de gordura e 30 de carboidrato. Na verdade, meio que tanto faz ali o que você vai comer de energia. E uma coisa muito bacana que acontece quando você faz isso é que você acaba já automaticamente selecionando os alimentos. Porque, por exemplo, Uhum. biscoito de polvilho. Em 100 gramas de biscoito de polvilho tem 85 gramas de carboidrato. Então, se você comer 100 gramas de proteína no dia e comer um saco de biscoito de polvilho, você praticamente não vai poder comer mais nada de energia. E Já aí você vai esgotou. ver que não vai conseguir manter o negócio. Você Não provavelmente vai compensa, né? você vai estourar o dia, porque isso não vai te dar saciedade nenhuma, pelo contrário, você provavelmente vai estourar no dia a sua energia e no dia seguinte você vai pensar, o biscoito de polvilho não dá. Exato. Qualquer ultraprocessado vai ter uma quantidade de energia muito grande. Então, quem acaba usando a relação proteína-energia acaba percebendo disso. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, a melancia tem muito carboidrato. Aí você vai olhar que 100 gramas de melancia tem 8 gramas de carboidrato. Uhum. Quando que de repente uma barrinha de cereal tem 78 gramas. É uma diferença muito grande, assim. E um dá para você encaixar, de repente você come 50 gramas de carboidrato no dia, dá para você encaixar aquilo ali. Agora, você bota uma barrinha de 70 gramas de carboidrato, só uma barrinha desse tamanho, que não vai te dar saciedade nenhuma, não vai dar certo. Então é mais ou menos isso, porque você sempre vai focar em comer mais proteína, né? E a energia você vai usar mais ela como um acompanhamento e vai preferir alimentos que não são muito ricos em energia, que são os ultraprocessados no geral. Certo. Existem, então, alimentos que não corroboram para esse. Assim, eles entram no protocolo, mas assim, eles nem entram na parte proteica e nem entram na parte energética, vamos dizer assim. Por exemplo, alface. Alface é praticamente água de gato, né? Alface, então, aí nem considera, né? Porque às vezes, será que eu tenho que pesar o alface e ver quanto tem de carboidrato? Geralmente não, é folha, é meio que neutro aí. Entendi. Folha Come aí se você entra quiser, se não quiser não come, etc. essas boas fontes de fibra, né? Que o Ted Neyman fala muito sobre esse assunto, né? Em relação à questão Fala. das fibras, né? Então, por exemplo, berinjela, pepino, abobrinha, são coisas que fazem muita diferença do ponto de vista do protocolo. Você É, pode colocar para ter uma variação, né? Para ter uma variação de sabor e tal. não, são os melhores acompanhamentos que você pode usar usando a relação proteína-energia. Porque esses aí você meio que pode comer quase que à vontade. Quando a gente pensa em Uhum, berinjela, abobrinha, eles até vão ter um pouco de carboidrato ali, mas dificilmente você vai conseguir comer numa quantidade que isso vá te atrapalhar no seu total de energia. E o entendi. Ted também fala muito da fibra, mas vamos dizer assim que ele usa a fibra de uma forma indireta, né? Não tem aquela obsessão que às vezes Sim, em sim. dietas mais tradicionais tem que comer fibra. O raciocínio dele é o seguinte: se você está comendo um alimento que tem mais fibra, automaticamente vai ser um carboidrato que tem menos carboidrato. Então, você Certo. está comendo uma abobrinha, justamente por ter fibra, ela vai ter menos carboidrato do que um outro carboidrato que tem pouca fibra.
E quais são, novamente, os carboidratos que têm zero fibra? São os processados. Se comer esses alimentos muito processados, eles vão ter zero fibra praticamente. O biscoito de polvilho, por exemplo, que eu citei, acho que tem zero de fibra. Não lembro de cabeça, mas eu acho que é isso. Porque quando você faz o processamento todo, você também vai tirando fibra. Então, um alimento com mais fibra, ele vai acabar tendo menos carboidrato, né? Ele até usa um conceito chamado de... Você escolhe os low carb carb e os low fat Sim, fat. Então, sim. por exemplo, um alimento que é fonte de carboidrato, mas dentro das fontes de carboidrato tem pouco carboidrato. Por exemplo, a própria batata, que às vezes o pessoal acha que tem muito carboidrato. Batata inglesa vai ter uns 12, 15 gramas de carboidrato. Isso é um low carb carb, porque são 12 gramas de carboidrato. O que é um carb que não é low? É algum que tenha 50, 60, 70, 100, mais. E a Uhum. mesma coisa na gordura, né? Ele sempre fala do óleo puro, ou o próprio azeite, a própria manteiga. Sim, Se você comer 50 gramas de manteiga, você vai consumir quase 50 gramas de gordura. Agora, se você exato. consumir 100 gramas de salmão, você vai consumir pouca gordura, em comparação com uma gordura concentrada. Então, você acaba optando por esses alimentos aí que não são muito concentrados em energia. E isso automaticamente é que deixa mais longe dos ultraprocessados. E isso acaba sendo a grande vantagem desse protocolo, né? Porque ele já te joga para longe dos ultraprocessados. É tipo assim, Felipe, se você tirar os ultraprocessados da vida, tua vida muda, né? Porque Isso, quando a gente com pensa em low certeza. carb, pensa em cetogênica, pensa em protocolo PE, pensa na saúde de uma maneira geral, se você tira os ultraprocessados, a vida já muda e você acaba tendo uma alimentação que está mais direcionada para o nosso DNA, né? Para nossa genética, Sim, né? com certeza. A não ser em situações meio esdrúxulas, se você só come comida de verdade, nem tem como você comer uma dieta tão rica em energia. Por exemplo, dieta de, sei lá, você quer comer 60% da sua alimentação em carboidrato, se for só com comida de verdade, vai ser difícil você bater isso. Então, eu Exato. acho que um dos piores problemas de você estabelecer que a pessoa tem que comer 60% de carboidrato ou que ela tem que comer muito carboidrato porque faz alguma atividade física, é que indiretamente você está dizendo para a pessoa, você vai ter que comer ultraprocessado ou muita Uhum. farinha, porque senão você não vai conseguir. Então, eu já acho que quando a pessoa já pensa em comida de verdade, de alguma forma ela vai estar dentro de um espectro da low carb. Porque, até fazendo o teste aqui, tenta comer mais de 130 gramas de carboidrato só com comida de verdade. É Se difícil, ainda, se ainda não é usar o fácil. arroz, facilita um pouco, mas mesmo com arroz você não vai passar muito disso. A não ser que você exagere muito. Mas se tirar o arroz, por exemplo, só frutas e batata, Né? vai ser difícil você passar desse número aí. Quando você tira, por exemplo, se você tirar os ultraprocessados e tirar os grãos, é praticamente impossível você não fazer uma low carb, É, né? Tirar aí o exatamente. arroz, a aveia, né? Que você até riu da live que a gente vai É. fazer sobre ela, né? Fica realmente mais difícil. Cara, me fala uma coisa. Esse tipo de protocolo, ele tem vantagens nutricionais? A gente acabou de falar algumas delas aqui, mas como é que fica aí a questão, sei lá, micronutrientes, essa coisa toda, onde é que entra nesse protocolo? Tá. Ou a gente não chega a focar muito nisso? Olha, o Ted Naiman, ele diz que quando você bota num papel e começa a analisar assim, como se fosse num gráfico, micronutrientes e proteína, os dois vão meio apontando para o mesmo local. Então, se Certo. você mirar na proteína, você vai acertar nos micronutrientes. Então, por causa disso, você nem precisa se preocupar muito disso. Você foca na proteína que vai vir junto vitaminas, minerais, e você vai usar como acompanhamento ali comida de verdade. Eu acho que você Uhum, nem uhum. precisa esquentar muito a cabeça se, será que eu tenho que comer tais frutas? Eu prefiro comer batata e laranja. O outro prefere comer melancia e sei lá o quê. É mais assim, porque se a gente for pensar assim nas civilizações mais tradicionais, que são super saudáveis, eles não têm essa neura de ficar buscando um monte de micronutrientes em um monte de alimentos. E Exato. geralmente eles nem têm essa disponibilidade. Eles moram num lugar da Terra e só tem aqueles alimentos ao redor. Eles não podem escolher frutas do mundo inteiro.
Uhum. Então eu penso que focando na proteína e usando acompanhamento ali de comida de verdade, vegetais no geral, frutas, etc., você já vai ter o que você precisa. E no mundo atual, só de você não comer ultraprocessado, você já está bem nutrido, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. Você falou em 60% de carboidrato, a gente tem aí os quitavanos que tem 70% de carboidrato na dieta e são saudáveis, né? Então, mas assim, Sim, eles não estão comendo carboidrato vindo do biscoito recheado ou do macarrão, eles estão isso. comendo de batata e de fruta, né? De batatas e de fruta. Isso é muito importante. E outra coisa que eu acho muito interessante que você acabou de falar, as civilizações tradicionais não focam na composição do alimento, elas focam em comer. Porque É, não existe essa variedade gigantesca de comida que a gente tem hoje, que é um dos fatores que acaba fazendo a gente ter um overeating, né? Que acaba a gente comendo a mais. Porque você tem muita variedade, então você pode se dar o luxo de enjoar. Você chega para os Maasai, por exemplo, eles comem 65% da alimentação deles é carne, sangue e leite. Os outros 35% são umas 3 ou 4 frutinhas e batatas que ele tem lá. Pô, ele não tem direito de enjoar nada. Ah, eu não tô com vontade de tomar leite. Não, mas você vai passar fome, porque não tem essa disponibilidade toda, né? exatamente. Eu acho que isso às vezes até dificulta um pouco. Às vezes a pessoa quer ser saudável e acha que para ser saudável ela precisa ter uma grande variedade. Ou que ela precisa se preocupar. Por exemplo, tem gente que às vezes me manda mensagem. A pessoa já deixou de comer um monte, já deixou de comer ultraprocessado, come proteína e está preocupada que de repente não está consumindo uma variedade tão grande de frutas. Não é esse o problema, sabe? Então, às vezes, eu acho que dar muita ênfase para isso acaba mais dificultando a pessoa seguir alguma coisa do que qualquer outra coisa, né? Porque ela pensa, bom, tudo que eu estou fazendo agora não adianta ainda, porque eu preciso de mais Uhum. variedade ainda. E aí, de Isso. repente, às vezes a pessoa lê alguma coisa que ela pensa, bom, então entre fazer isso aqui e comer doce, dá na mesma. E aí ela não faz nada. Então acho que É, às vezes esse excesso de coisa e até de informação acaba levando a pessoa a não fazer nada. verdade, verdade. E essa essa variedade gigantesca que a gente tem e essa prática obrigação, né? Porque no meio nutricional, uma dieta variada é preconizada, né? Você, tipo assim, o que você almoça, você não janta, né? Você tem que ter essa variedade. E quando você coloca essa variedade demais para Peraí. as pessoas, você acaba gerando esse tipo de coisa, né? Você acaba gerando essa necessidade de variar. Tipo assim, a pessoa fica precisando de novas receitas. Ah, mas eu já estou muito enjoado. Eu comi ovo no café da manhã, eu quero agora comer outra coisa. Né? Isso é realmente uma questão que, se você faz um protocolo de alimentação que minimiza a variedade, você corre menos risco. Eu penso dessa forma, não sei se você concorda. Ah, eu acho que depende muito da pessoa, né? Tem gente que acha bom ter pouca variedade, tem gente que gosta de cozinhar e de repente em qualquer protocolo ela consegue muita variedade. Mas o que eu sempre deixo claro é que você pode ter a mesma saúde tendo pouca variedade do Isso, que alguém que tenha isso, mais. Eu acho que isso isso. é o mais importante. Muito bom, muito bom. Cara, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que vale a pena reforçar. Se você segue a ideia do protocolo proteína e energia, você acaba ingerindo menos energia, né? Sim. Então, por que esse protocolo, e aí é uma pergunta interessante, por que esse protocolo ele é diferente de uma contagem calórica, né? Tá. Que é uma coisa porque, tipo assim, por que é mais interessante eu fazer o protocolo proteína e energia do que comer de 3 em 3 horas aquela dietinha padrão que o meu nutricionista lá do hospital passou para mim? Porque eu acho que aí o pensamento é inverso um do outro. Porque, vamos dizer assim, o objetivo dos dois é fazer você comer menos. E, na Certo. verdade, qualquer estratégia, no fundo, quer que você coma menos. Seja low carb, cetogênico. No fim, a gente não tem que comer mais do que a gente precisa. Uhum. Só que quando você estabelece um topo de calorias, o seu pressuposto é, você vai comer menos. Vai só comer 1.200 calorias. Quando a gente usa o protocolo PE, a ideia é, comendo isso aqui, você vai comer menos. Então, a gente não se preocupa com as calorias. A gente se preocupa, muda o que você vai comer aqui,
que isso vai fazer você comer menos. E apesar de eu ter falado esses números e tal, tem muita gente que aplica o PE e não calcula nada. Certo. Simplesmente a pessoa se baseia em, por exemplo, eu dou alguns exemplos. Bom, metade do seu prato tem que ser uma fonte de proteína. E esse é o primeiro princípio. Aí depois tem duas formas que você pode fazer. A outra metade vão ser vegetais, e aí pronto, tanto faz que vegetal vai ser. Dificilmente isso não vai ter uma boa relação proteína-energia, acho que é quase impossível. Uhum. E a outra forma é, um quarto você vai colocar seus vegetais, e no outro quarto você coloca o que você quiser aí de comida de verdade. Também vai ter uma boa relação proteína-energia. Você está meio que limitando ali a energia a um quarto do prato. E só da pessoa ter a ideia de tenho que priorizar proteína na minha dieta. Tem muita gente que eu simplesmente falo, olha, tenta comer mais carne, prioriza mais a proteína. E é tudo que a pessoa precisa para emagrecer. Agora, se for entrar mais nos pormenores, aí tem gente que prefere usar aplicativo, tem gente que Sim, prefere sim. só ver no prato, mas eu acho que a principal diferença é essa. A gente parte do vou mudar o que eu estou comendo para comer menos, ao invés do tenho que comer menos, então só vou comer até 1.200 calorias. Porque aí você, de repente, bateu isso e ainda está com fome. Aí não adianta, né? Você está partindo... eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que é o seguinte. Por que que você está comendo mais calorias do que você deveria? Esse não é o normal. Tem alguma coisa acontecendo para você estar comendo mais do que você deveria. E é o tipo de comida que você está selecionando. Exato, exato. E essa proporção do prato, eu gosto muito de trabalhar em cima dessa proporção, porque fica visualmente fica muito fácil, né, para a pessoa, e fica fácil também da pessoa não precisar, porque assim, eu vi alguns posts seus e alguns posts você sugere essa questão da contagem e tudo mais, e assim, a grande maioria não quer isso, né? A gente tem que entender isso aí. A grande maioria quer uma coisa bem instintiva e fácil, visual de você ver. Você dividir o prato, maior fonte de proteína, e o restante você bota alguns vegetais, tá resolvido, né? Não tem muito para onde Isso. correr. Né? Tem sempre aquele cara que é cri-cri. Eu tenho uns amigos que são assim, que gostam de botar no aplicativo. Eu comi 25,3 gramas de carboidrato. Né? Tem gente que é assim, né? Que gosta dessa Sim. exatidão. Paciência, eu acho que a gente tem a possibilidade de atender a todos os gostos, né? Quando a gente trabalha Sim. dentro dessa perspectiva, né? Que é essa perspectiva de contagem e tal, ou então uma perspectiva mais intuitiva, que é muito interessante. Então, o protocolo PE, ele nem é low carb, nem é low fat, ou chega um pouco mais Olha, para a banda do low carb, como você definiria? então, na verdade, o protocolo PE, a relação proteína-energia, ela tem um viés mais para low carb. Por quê? Porque ela equipara a gordura e carboidrato como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, Certo. 50 gramas de carboidrato são 50 gramas de gordura. Só que a Uhum. gordura ela tem mais calorias que o carboidrato. Então, Certo. se você comer 50 gramas de carboidrato, 50 gramas de gordura, percentualmente você está comendo mais calorias da gordura. Uhum. Então, de certa forma, ele meio que beneficia a gordura. E Certo. um bom motivo para fazer isso é que se você foge muito da gordura, você acaba fugindo de alimentos nutritivos que têm um monte de nutrientes e tem gordura também. Então, você não precisa focar na gordura, mas se você foge muito da gordura, você acaba limitando boas opções, por exemplo, o ovo. Então, eu acho que acaba beneficiando um pouco mais a gordura, mas de certa forma, ele não chega, ele continua sendo low carb, porque a pessoa vai ser difícil ela comer uma quantidade de proteína que permita ela comer muito carboidrato, sabe? Pensando no, você só pode comer energia equivalente à proteína. Até o Ted Naiman, na época que ele comia muita proteína, ele falava que ele comia 200 gramas de carboidrato, não, 200 gramas de proteína, 100 de carboidrato, 100 de gordura. Mas a maioria das pessoas, principalmente mulheres, que são a maioria dos meus seguidores, não sei se são dos seus também, Sim, a maioria é elas mulher. têm dificuldade de comer 100 gramas de proteína. Então, a Sim. luta é comer mais proteína, assim, né? Então, acaba de qualquer forma ficando uma low carb e acaba não sendo o exagero de gordura. E aí entra muito do pessoal, né? Tem gente que vai preferir comer um pouco mais de carboidrato, tem gente que vai preferir comer um pouco menos de carboidrato. E aí, o que a Uhum. pessoa se der melhor e conseguir seguir para a vida, tá valendo. E ter sempre essa noção
de proteína e energia ainda te possibilita uma certa liberdade nutricional, vamos falar assim, né? Sim, Porque você fica mais tranquilo para, de repente, dar uma escapulida dentro, mais ou menos, tentando manter mais ou menos essa relação. Então, você acaba... É difícil, claro, a gente sabe que alimentos ultraprocessados são muito gostosos, mas se você tiver um pouco de consciência, você até consegue dar uma escapulida sim. sem dar uma escapulida, né? Não, com certeza, sim. E eu vejo que essa é uma das maiores vantagens, porque a maioria das pessoas que me seguem, elas já conhecem a low carb, algumas estavam fazendo low carb ou cetogênica, e ou não estavam conseguindo emagrecer, ou não estavam conseguindo manter, porque as pessoas faziam uma coisa muito de eu faço, mas eu adoro frutas e é absolutamente proibido comer fruta nessa dieta, ou é proibido comer tal coisa, eu não almoço mais com meus pais porque ela tem arroz e feijão e tal. E, de repente, quando a pessoa vê essa possibilidade aí do protocolo P, não, você pode comer arroz e feijão de domingo e manter sua relação proteína-energia boa. Uhum, Você uhum. pode comer fruta e manter uma relação proteína-energia boa. Então, às vezes, essa coisa do aplicativo, que às vezes pode parecer mais chata, por outro lado, ela dá mais autonomia para a pessoa. Você pode falar assim, olha, você vai usar o aplicativo, mas aí você vai ter mais facilidade para adicionar a banana que você gosta. Então eu bato muito nessa tecla da pessoa buscar autonomia. Até porque eu vejo poucas pessoas que falam, olha, eu emagreci porque o nutricionista me deu um cardápio e eu sigo até hoje. É muito raro, né? Ou a É pessoa pega difícil. aquele cardápio e depois vai atrás de saber mais, ou ela começa a seguir intuitivamente. Porque geralmente quem emagrece e mantém o peso é porque a pessoa aprendeu a comer. E eu acho que para aprender a comer a gente também precisa descobrir do que é composto os alimentos. Eu não acho que isso é Sim. algo que só um nutricionista deve saber. Qualquer um tem que saber, banana é um alimento que tem mais carboidrato. Melancia tem menos carboidrato que a banana. Batata tem isso, arroz tem isso. E aí, e Sim. tendo noção dessas coisas. Não, biscoito tem muito mais carboidrato que o arroz. É. E o arroz tem mais Uhum. carboidrato que o mamão. Quando a pessoa vai aprendendo isso, ela vai conseguindo ter autonomia. E aí fica muito mais fácil da pessoa levar isso. Porque ela não fica. Você falou até dessa escapulida. Quando a pessoa às vezes faz uma low carb muito regrada, que tem um monte de coisa que não pode, quando ela dá essa escapulida, a pessoa acaba pensando que estragou tudo. Porque Uhum. dentro daquela proposta, não podia comer isso. E aí ela tem dificuldade para voltar. Eu já recebi vários depoimentos nesse sentido de e hoje quando eu como um negócio, eu já consigo voltar na próxima refeição, porque eu sei que não estragou tudo. E antigamente, quando Uhum. eu fazia, por exemplo, dieta carnívora, eu fazia dieta carnívora. Quando eu comia um carboidrato, era quase um crime para mim na carnívora. E aí eu só conseguia voltar 3 dias depois. Essa questão E, mental, ela é muito importante, né? é, com certeza. Acho que faz muita diferença. Cara, qualquer pessoa pode usar esse protocolo? Tem alguma comorbidade que tem que ter um pouco mais de cuidado? Como é que você vê isso aí? Olha, eu acho que a maioria pode usar, sim. Se a pessoa é um diabético tipo 2, Uhum. principalmente se ela está no início ali, tomando insulina e precisa tirar os remédios, ela tem que restringir mais o carboidrato. Certo. Agora, passada essa fase inicial, eu já tive alunos aí que eram diabéticos que melhoraram aplicando o protocolo PE, porque elas acabaram reduzindo a energia total que estavam consumindo. Porque o Certo. diabético, ele precisa controlar o carboidrato para manter a glicose estável, né? Mas mais que tudo, ele precisa perder energia, ele precisa perder gordura. Então, praticamente qualquer comorbidade que a gente pensa, a pessoa também tem que perder gordura. Ou ela deveria perder, sei lá, gordura no fígado, tem que perder gordura. Resistência à insulina, tem que perder gordura. Então, toda essa questão aí. A pessoa precisa emagrecer e limitando a energia ela vai conseguir. Entendi, entendi. A questão do diabetes é uma questão assim bem interessante, porque o que causa diabetes não é obrigatoriamente a quantidade de carboidrato que a pessoa ingere, né? Porque o que causa a disrupção do diabetes não é necessariamente a quantidade de carboidrato que ela ingere. Tanto é que a gente tem realmente pessoas que ingerem 70% de carboidrato e não tem diabetes, né?
Sim. É fato isso. Não tem como a gente lutar contra esse tipo de coisa. No entanto, para você resolver o diabetes, tal como você falou, talvez seja interessante restringir o carboidrato, pelo menos inicialmente, para que você possa trabalhar esse excesso de energia, vamos dizer assim, né? E favorecer aí redução de insulina e essa coisa toda, né? E o grande lance é que a gente não tem uma resposta única, né? A gente não pode querer colocar todo mundo dentro da mesma caixa, né? Por exemplo, o Paul Saladino, ele fala muito sobre essa questão dos óleos vegetais, né? Dos óleos de semente, né? E a princípio você até observa isso. Aquele cara, o Brad Marshall, fez aquela dieta do croissant, não sei se você já ouviu falar, né? Não. E né, ele é bioquímico e criador de porco lá nos Estados Unidos, é bem interessante, né? E ele fez essa dieta. Qual é a ideia dele? A ideia é que o grande problema são os óleos de semente. Então ele fez croissant e ao invés de usar óleo, né, vegetal, ele fez com ácido esteárico, uma gordura saturada, né, em alta quantidade, né? E ele conseguiu emagrecer e não teve problemas de hiperglicemia, nada disso, comendo farinha com ácido esteárico, né? Então, quer dizer, a gente não pode dizer para as pessoas que assim, é o carboidrato, é a gordura. Eu concordo com você nesse aspecto. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa colocar dentro de uma caixa, porque nem tudo funciona para todo mundo, né? E, e se a gente pegar um diabético assim do mundo real, você dificilmente vai encontrar algum obeso que faça uma dieta alta em carboidrato e baixa em gordura. Geralmente, até por Via de regra as duas exemplo, coisas. o Dr. João Vitor, que está fazendo o experimento dele para engordar 30 quilos, ele Aham. está mirando em comer mais carboidrato. Mas praticamente todo dia ele está comendo mais gordura do que proteína, por exemplo. Sim, Então, dificilmente você vai encontrar alguém que ficou com diabetes ou ficou obeso que está fazendo uma dieta baixa em gordura. Porque a pessoa que come ultraprocessado, ela pode fugir da gordura animal, mas da gordura vegetal você vai encontrar em biscoito, exato, bolacha, no pão. Então, exato. geralmente vai ter carboidrato e gordura. O próprio Ted Neyman, ele conta que ele tem alguns pacientes que fizeram uma cetogênica com muita gordura e acabaram ficando mais diabéticos. Por quê? Porque aumentou o Uhum. excesso de energia. Então, o problema do diabetes, ele vem do excesso de energia estocada no corpo. E quando você chega num nível drástico disso, aí o corpo ele tem muito problema em lidar com a glicose. E você precisa liberar esses estoques de energia para o diabético poder comer mais carboidrato. Até na live que eu fiz com o Ted Neyman, ele falou, olha, eu tive pacientes diabéticos tipo 2, perderam toda a gordura, ganharam músculo e hoje em dia eles têm uma alimentação que tolera uma quantidade de carboidrato normal. Sim, Eu até sim. perguntei, mas isso é uma teoria ou isso já aconteceu? Porque eu até conversei com o Dr. Rodrigo Bomeni sobre isso e o Ted Neyman falou, não é teoria. Eu tenho de fato pacientes diabéticos tipo 2 que hoje em dia comem carboidratos normalmente. E carboidrato, Resolveram o problema energético, né? exatamente. Carboidrato, às vezes a gente pensa que carboidrato é farinha, é biscoito. Não necessariamente. A pessoa pode comer uma melancia, uma fruta, uma batata, esse Uhum, tipo de coisa. uhum. É isso aí. E assim, quando você pensa, por exemplo, numa dieta carnívora, né, que quer queira, quer não, é uma dieta onde é a dieta que eu faço na grande maioria do tempo, né, 98% eu sou carnívoro, 2% eu sou meio vagabundo, sabe? Mas temos 98% carnívoro. Assim, não deixa de ser uma dieta que tem bastante restrição, porque a gente não vive no mundo carnívoro. Na realidade, a gente vive no mundo vegano, né? A gente entra de enxerido sendo carnívoro, mas o mundo, na maior parte das coisas, é um mundo vegano e acaba restringindo. E para muitas pessoas, isso pode não ser uma boa alternativa, né? E o fato é que, ao fazer uma dieta carnívora, você está seguindo o protocolo PE especificamente, né? Porque você está comendo Exatamente. bastante proteína, diminuindo o carboidrato, e a não ser que você esteja comendo a gordura da picanha sua e da sua esposa, por exemplo, você não está comendo muita gordura, né? Em Exatamente. comparação com a proteína. O que eu acho legal da relação proteína-energia é que você pode seguir se você fazer qualquer dieta. Eu já tive aluno que era carnívoro e eu já tive aluno que era vegetariano.
E Uhum. ambos aplicaram a relação proteína-energia e melhoraram o seu resultado. Porque o Ted Naiman fala muito disso. Você aplica no que você quiser, desde o vegano até o carnívoro. Aumentando a proteína, diminuindo a energia, você vai ter resultado. Agora, você come da maneira que for mais sustentável para você. Da carnívora tem gente que adiciona às vezes muito queijo ou manteiga e aí às vezes não consegue ter o resultado. Por quê? O problema não é o tipo da dieta, é porque na dieta que você está fazendo a relação proteína-energia está alta. Então tem gente que fala low carb não funciona, cetogênica não funciona, ou carnívora não funcionou. O que não funcionou é a forma que você está fazendo. Sim, Você sim. está fazendo com uma relação proteína-energia que não é muito boa. Entendi. E é importante o pessoal que está assistindo a gente entender que a gente não está aqui sugerindo ou deixando de sugerir determinada dieta, porque nós não estamos analisando, nós estamos analisando aqui estritamente proteína e energia. Né? Durante Isso. toda a live a gente conversou sobre proteína e energia. A gente não está falando aqui sobre antinutrientes, a gente não está falando aqui sobre lectinas, intolerância a glúten, nada disso. Não isso aí é outra discussão e é uma outra questão, né? Que poderia entrar, por exemplo, aí para sugerir uma carnívora ao invés de um vegetariano. Não é isso que a gente está sugerindo. Superioridade de proteína, biodisponibilidade, nada disso. O que nós estamos falando aqui é estritamente entre a proporção entre proteína e energia. É especificamente isso. O nosso foco dentro dessa conversa foi esse, né? Porque a galera gosta de confunde muito, né? Joga muita coisa Sim. e aí acha que uma coisa invalida a outra. Não, nós estamos trabalhando em cima dessa questão. Se a gente abranger muita coisa, então a gente vai passar aqui 5 horas conversando e não é esse o Não, foco, com né? certeza. Eu acho que a gente não pode sair de um extremo para o outro. Às vezes a pessoa fica muito Uhum. fechada numa coisa e, querendo ou não, tem pessoas que fazem dieta vegetariana e a Sim, pessoa quer continuar sim, fazendo. Se ela quer fazer exato. dieta vegetariana, que seja seguindo uma boa relação proteína-energia. Se ela quer Aham. fazer vegana, aí que ela tem que focar mais ainda na proteína. Exatamente. Então, e também existem pessoas que fazem vegana que são saudáveis. Tem no Uhum. mundo. É difícil? Mas não é uma coisa que a É, gente pode falar que é impossível. claro, Então, o claro. próprio Tadilema também cita, eu tenho pacientes que fazem vegano e estão bem. E eles focam muito na proteína, é o que eu recomendo Ela para eles. é mais Agora, trabalhoso, vai ter que usar mais com certeza, suplemento e tal, mas sim. paciência, a pessoa quer É, fazer isso. Bom, paciência, não vou entrar eu nesse acho mérito que agora. qualquer dieta que você fizer depende muito mais da forma que você vai fazer do que simplesmente o nome da dieta, né? Às vezes as pessoas ficam Sim, muito sim. presas à nomenclatura, assim, Uhum. e sofrem muito com essas coisas. E a alimentação, ela tem um cunho. Alimentação e dinheiro são duas coisas que deveriam ser bem racionais e acabam sendo muito emocionais, né? Então a gente acaba assumindo bandeiras e a gente tem que ter muita atenção com relação a isso aí para de repente isso não nublar o julgamento e você assumir um lado que na realidade não existe um único lado, né? Não existe uma única verdade. Existe aquilo que dá certo para você, aquilo que dá certo para mim, né? Eu prefiro assim, você prefere assado e assim a gente vai convivendo. O mais importante é conviver com essa diversidade, eu acho que é muito importante. Cara, fala um pouquinho do teu curso, eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho. Você falou que tem, Então, tem mais de 500 alunos, é isso mesmo? eu criei, eu criei Pô, primeiro massa. um e-book chamado Destravando Platô na Low Carb, porque quando eu comecei a postar nas redes sociais, muito do meu público era quem fazia low carb. E na época eu lia muito de low carb, assim, achava que era meio que o fim da linha o low carb. E eu Uhum. comecei a receber muita mensagem de pessoa que fazia low carb e não estava mais emagrecendo. E nessas comunidades de low carb no Facebook, geralmente o que o pessoal recomenda é, se a low carb não está funcionando, você tem que diminuir ainda mais os carboidratos. E de repente a pessoa estava comendo 50 gramas de carboidrato. Será que ela cortar 20 gramas de carboidrato é o que ela precisa para emagrecer? Geralmente não, mas é o que o pessoal costuma recomendar. Tem que diminuir mais ainda. Ou tem que fazer mais horas de jejum. E, na verdade, na maior parte dos casos, o que a pessoa tem que melhorar é a relação proteína-energia. Ou ela está comendo pouca proteína ou ela está comendo muita gordura. Aí eu criei esse livro, o próprio Dr. Rodrigo Bomeni fez o prefácio do livro. E aí depois eu acabei criando o desafio, porque o pessoal começou a pedir e tal. Na época eu achava meio idiota isso de desafio. O que adianta se fazer 15 dias de alguma coisa, Uhum. né? E aí eu transformei num negócio que realmente são 15 dias para a pessoa aprender a aplicar a relação proteína-energia
eu não vou dar nenhuma lista de alimentos para ela, falar o que pode ou não pode. Eu vou ensinar ela a aplicar a relação proteína-energia e a partir disso ela aplica na dieta dela. E deu muito resultado com as pessoas que entraram. A maioria já fazia algum tipo de low carb, tem gente que não seguia nada. Mas acontece muito da pessoa entrar lá, não come frutas há 3, 4 anos e não emagrece mais. Então, era uma dieta sofrida e que não estava dando resultado. Aí, de repente, ela adiciona fruta, para de comer tanta castanha, tanto amendoim e tem um ótimo Exato. resultado Exato. e começa a levar a dieta com muito mais leveza. Então, é realmente para ensinar a relação proteína-energia e a pessoa, com esse conhecimento, eu tenho que dar muita autonomia, ensinar as coisas, e aí, a partir daí, a pessoa vê o que funciona melhor para ela. Porque a própria saciedade, eu penso que a gente pode ter algumas bases, assim. Por exemplo, comer mais proteína dá mais saciedade. Comer mais volume de comida dá mais saciedade. A partir daí, entra o próximo degrau, que é a individualidade. Uma pessoa, se comer peixe, vai ter menos saciedade. Outra pessoa, se comer peixe, vai ter mais saciedade. Eu já vi os dois no meu desafio. Alguma pessoa, se ela comer batata, vai ter muita saciedade. Outra pessoa, se comer batata, vai ter mais fome. O Uhum. Ted Neyman até cita algumas pessoas que às vezes fazem cetogênica e tem uma fome assim no fim do dia e precisa comer muita gordura e às vezes até proteína para matar essa fome. E na verdade, se ela comesse um pouco de carboidrato, mataria essa fome. Ele diz que é uma espécie de fome do glicogênio do fígado e tal. Uhum. Mas para simplificar na prática, tem gente que adicionando um pouco mais de carboidrato vai ter mais saciedade. Tem gente que tirando carboidrato vai ter mais saciedade. E aí, com essa autonomia, você vai aprendendo qual que é o seu ponto ideal, vamos dizer assim. De repente, para você é 80 gramas de carboidrato, você vai ter a maior saciedade. Para o outro vai ser 30. E com essa autonomia você vai descobrindo aí, ou às vezes nem precisa focar no quantidade. Às vezes, para mim, a abóbora é o que dá saciedade. Para mim é chuchu, sei lá. Para mim é tal corte, para mim é outro corte. E quando você tem consciência dessas coisas, que não é a quantidade de comida simplesmente que vai te dar mais ou menos saciedade, sim as combinações, a proteína, etc. Você vai descobrindo ali uma forma que vai ficando mais fácil para você. Entendi. E assim, você falou a palavra-chave, sabe, Felipe? Eu acho que esse é o trabalho que deveria ser feito por todo nutricionista. É o trabalho da autonomia, de gerar autonomia no paciente. Eu não gosto de chamar paciente, eu prefiro chamar cliente. Por quê? Porque, assim, cara, aquele nutricionista que não gera autonomia, aquele cara que prende a informação, né, que fica segurando como se aquela pessoa, se ela aprendesse, ela fosse sair e você fosse perder o cliente. Isso é uma atitude não só muito mesquinha, como ao mesmo tempo muito arrogante, como se você fosse o dono da informação e a pessoa não merecesse ser autônoma. Eu acho que o foco na autonomia é talvez a parte mais interessante desse nosso trabalho, né, do trabalho de nutricionista, de futuro nutricionista, porque permite que a pessoa possa entender como se alimentar. Algo que deveria ser inato. Né? Eu Com escrevi um post certeza. há um tempo atrás que era assim, nutricionista, profissão desnecessária. Porque, cara, a gente não devia precisar ter que uma pessoa estudar para ensinar a outra a se alimentar, não deveria isso acontecer. Né? A Com gente deveria certeza. dar do mesmo jeito que ninguém chega pra gente para ensinar como é que faz sexo, né? Não, você faz isso, você bota o pinto ali, não existe isso. Né? A gente já nasce com esse instinto. E deveria ser a mesma coisa na alimentação. Mas a gente detonou tanto o nosso ambiente alimentar, mudou tanto que a gente precisa ensinar as pessoas a comer. Né? É um negócio E assim, bem hoje estranho. eu acho que até tem um novo problema. Tem tanta gente falando o que você deve comer que a pessoa não sabe mais. Mesmo se a pessoa só segue gente da low carb, cada um vai falar uma coisa. Um Uhum. vai falar que isso. Você pode sim fruta na low carb, por exemplo, a pessoa segue ali o Rodrigo Bomeni, ele sempre tá falando, não, a banana você pode comer. Aí de repente ela segue um outro perfil que fala, banana é açúcar. E acabou, não tem. Aí a pessoa fica meio assim, e agora? Banana pode ou banana é açúcar? Então, tem tanta informação que a pessoa não sabe o que fazer. Por isso que eu defendo É. tanto a autonomia. A pessoa, em vez dela querer saber o que ela tem que fazer, ela tem que aprender um pouco para aí ela tomar a decisão dela. E eu concordo. Inclusive, já falei com gente assim, da saúde, assim, de marketing, que falou que realmente
acho que no futuro talvez nem tenha mais nutricionista. Hoje em dia eu tenho dúvida, porque pelo que eu converso com as pessoas, elas não sabem absolutamente nada. Eu Mas tenho dúvidas sobre isso também. ela achava que no futuro talvez não precisasse mais de nutricionista, né? Por causa da informação que as pessoas conseguiriam. Porque para emagrecer, na verdade, ninguém precisa de um nutricionista. Você consegue aprender em casa e não tem nenhum grande segredo para emagrecer. Come mais proteína, come mais comida de verdade e vai emagrecer, sabe? Não tem Exato. segredo. Não tem segredo. Agora, quem precisa de nutricionista mesmo é quem tem problemas mais específicos. A pessoa não tem o rim funcionando, tem alguma doença específica e tal. Aí Um sim, atleta vai... que precisa de um ajuste mais sim. fino, né? Exata... Ou uma pessoa, ou... ou até mesmo, sabe, Felipe, a gente vive num mundo que é tão heterogêneo, são 8 bilhões de habitantes, uma pessoa que não tem tempo para pensar nesse assunto. Né? Porra, não quero me estressar com isso. Eu quero que você me entregue aqui um cardápio, eu mando fazer porque eu tenho dinheiro, mas eu quero me dedicar aqui ao meu negócio porque eu quero ganhar bilhões. Paciência, tem esse tipo de pessoa também. Sim, Né? No universo tem uma quantidade enorme de pessoas. sim. Né? A gente não tem Com certeza. como delimitar isso aí. Cara, eu quero agradecer você, porque a gente já passou, inclusive, de 1 hora e, assim, eu poderia ficar conversando contigo aqui muito tempo, você tem umas ideias muito interessantes. Queria que você desse uma mensagem final para o pessoal, falasse para ele onde eles podem encontrar o seu curso, né, para poder se inscrever, se Tá, quiserem. E queria que você indicasse aí um livro, 2 livros, sei tá. lá, que você leu, que fez uma diferença grande na sua vida. Eu acho que é super legal o pessoal ter uma referência aí do seu trabalho. Eu queria convidar o pessoal para conhecer o meu perfil lá e se inscrever numa. Vou fazer um evento dia 17 de março, que é Jornada do Emagrecimento Descomplicado, que eu vou falar muito dessa questão que você precisa aprender para ter autonomia. A ideia é te colocar no caminho para buscar essa autonomia nessa jornada. Tirar um monte de confusão que você ouve muito, do tipo a insulina, índice glicêmico, é tanta coisa que a pessoa fica com medo de comer as coisas. Então eu vou fazer essa jornada para tentar simplificar as coisas, mostrar o que você tem que fazer e no final eu vou abrir as inscrições para o protocolo PE. A indicação de livro, deixa eu até mostrar aqui para você, peraí. É esse livro aqui, ó, que é o Eu tinha certeza que você ia Coma citar como os esse aí. Animais, porque ele que fala da ecologia nutricional. Ele é muito bacana, porque ele conta sobre tudo isso, como eles descobriram, e ele até tem uma linguagem fácil. Eles até têm um outro livro que é muito mais técnico, né, que é o Nature of Nutrition. Isso, Esse aqui, você nunca consegui encontrar para assim, eu tentei PDF, comprar knowledge ele company. eu tentei comprar ele umas 3 vezes e deu pau para chegar aqui no Brasil. Eu sei que o Dr. Rodrigo Bomeni tem esse livro aí, ele já me mandou umas fotos dele. Legal, legal, Mas legal. se bobear, é o único no Brasil que tem, mas eu não consegui. E um mais fácil, dois, vamos dizer assim. Tem o P-Diet do Ted Naiman, né, que é em inglês. E tem o meu livro Destravando o Platô na Low Carb, que eu ensino ali o conceito do PE nesse livro aí, e é baratinho. Mas tem o P-Diet do Ted Naiman, que era baratinho, mas hoje qualquer coisa em dólar não é nada baratinha, verdade, então fica verdade. caríssimo o livro dele. E o meu eu tenho que pegar o que ele ensina ali no livro e tá R$ 25, se eu não me engano. O dele acho que vai estar, sei lá, alguma coisa vezes 5 aí e já não fica tão em conta. É verdade, E é verdade. mais esse. Mas o livro dele é um álbum de fotografias, né, cara? É muito show. Com certeza. Muito show. Show de bola. Então, Felipe, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigado. Tá? Você quer deixar uma mensagem final pro pessoal? a mensagem é que se você quer emagrecer, focar principalmente em comer menos ultraprocessado. Fazendo isso, você já vai estar muito mais saudável que a maioria da população de longe. E o problema hoje em dia das pessoas não é que elas comem, sei lá, muita banana ou muita batata. É que elas comem muito ultraprocessado. E o principal, se você quer emagrecer, você foca na proteína e foca em comida de verdade. Aí depois disso, você escolhe aí uma linha que você gosta mais, mas não precisa complicar tanto. Perfeito, perfeito. Eu acho essa talvez seja a minha luta
incessante, entendeu, cara? Que é tirar os ultraprocessados, as pessoas entenderem que isso não é comida e que isso deve ser a exceção da exceção, né? Eu compacto muito com essa visão. A doutora Ana Marta tem uma frase que ela diz muito, que é nosso problema não é o alface ou o churrasco, nosso problema é o Doritos sabor churrasco, né? Quer dizer, é isso que a gente tem que estar trabalhando para tirar da cabeça das pessoas e a partir daí a gente conseguir mudar alguma coisa. Cara, muito, muito obrigado pela tua contribuição, foi show de bola, genial. A gente conversa mais um pouquinho lá no grupo, porque o grupo tá ficando bem quente, né? A gente tá trocando umas ideias muito interessantes. Muito obrigado pela tua participação, cara. Demais. Agradeço demais o convite. Valeu demais. Eu que agradeço aí por você ter me chamado e obrigado por ter dado o espaço e vamos continuar conversando aí. Muito obrigado. Massa demais, cara. Obrigado. Boa noite, hein? Tchau, tchau. Até.